Vamos lá, vamos seguir. Hoje a gente vai falar sobre um dos saberes do cálculo diferencial integral mais importantes, que é a ideia da derivada, a derivação de funções. Tá? Existem várias formas de como você entende a derivada e geralmente os cursos de cálculo, os livros, as literaturas referentes tratam, num primeiro momento, a derivada como a inclinação de uma reta tangente a um ponto dado, uma curva. Então vamos por esse caminho, tá? Então, qual é a ideia que a gente quer plantar aqui? Bom, vamos aqui procurar uma motivação. Então, aqui, pronto. Fazer um cara assim, y, x, beleza. Aqui está o primeiro quadrante de uma função qualquer, ou de um gráfico qualquer, tá? Então, vou supor aqui a existência de uma curva, certo? Pronto, uma curva qualquer, certo? O gráfico de uma função qualquer, que não precisa ser necessariamente uma parábola, apesar de parecer. A ideia de reta tangente nos remete ao estudo de geometria plana no Fundamental 2. Que a gente aprende lá o seguinte, deixa eu riscar aqui, fazer um rabisco auxiliar. Você tem uma circunferência, né? Você tem uma circunferência e aí uma reta tangente a uma circunferência é uma reta externa a essa circunferência que passa por ela e a toca em apenas um ponto, né? Então a gente diz que essa reta aqui é uma reta tangente, né? É uma reta tangente a essa circunferência, né? Mas a gente está falando aqui de reta tangente em uma curva, onde essa curva necessariamente não é uma circunferência, né? Então o que acontece? A gente pode ter curvas nesse sentido assim, ó, e aí pronto, eu vou pensar em reta tangente a essa curva nesse ponto. Aí você pensa nessa reta tangente aqui, ó. Mas aí já não é mais tangente, né? Ela corta essa reta aqui, essa reta corta essa curva em dois pontos. Então a ideia de tangente ela é um pouco vaga nesse sentido, né? Então a gente vai tentar, no caso, definir a reta tangente como sendo a derivada dessa função nesse ponto em específico. Como é que a gente faz isso? Bom, partindo desse pressuposto, tá? A gente define um ponto P aqui qualquer. Vamos definir um ponto P aqui, tá? Que tem os suas coordenadas específicas, que aqui eu vou chamar de x1 e aqui eu vou chamar de y1. E aí você tem um ponto Q aqui em cima, você tem um x2k e você tem aqui do outro lado um y2 correspondente, né? Que são as coordenadas de P e Q nesta ordem. Tá? A reta que liga esses dois pontos, essa reta aqui, ó, essa reta que liga, que passa por esses dois pontos, a reta suporte, que esse é o termo específico, ela é chamada de reta secante. Tá? Reta tangente toca em um ponto, reta secante toca em dois pontos. Nesse caso, os pontos são P e Q. A gente vai estar interessado nesse momento em tratar sobre a inclinação dessa reta tangente, tá bom? Da inclinação. Em outras palavras, quando a gente fala de inclinação, a gente está falando de tangente, né? Da inclinação da reta tangente a esse ponto, tá? A gente vai estar falando da tangente deste ângulo, isso que eu queria chegar. Então veja só, observa essa construção, ó. Se eu pegar, ó, fizer essa construção aqui, ó, né? Se eu pegar e fizer essa construção cá, o que é que a gente vai obter? Triângulo retângulo, onde a gente vai ter um monte de coisa, né? A gente pode extrair um monte de informações. O que a gente quer é exatamente esse valor aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar de alfa, certo? Ângulos geralmente são letras gregas do alfabeto. Esse cara aqui, ó, se você acompanha a nossa playlist de geometria analítica, você vai
perceber que esse cara é x2 menos x1. Não é isso? x2 menos x1. Esse cara desse lado aqui, raciocínio semelhante, vai ser y2 menos y1. Ou, em outras palavras, f de x2 menos f de x1. Ou, né? Ou f de x2 ou f de x1. Certo? Ok, beleza. Então, o que eu vou dizer a vocês? Eu vou dizer o seguinte, que m, eu vou dizer o seguinte, vou pegar o preto aqui, que eu vou chamar de m a tangente desse ângulo alfa, que de acordo com a nossa construção, qual é a tangente desse ângulo? É f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, certo? Cateto oposto dividido por cateto adjacente a esse ângulo. Essa é a definição de tangente que se aprende no ensino fundamental, mais ou menos 8º ano, 9º ano por aí, né? A gente aprende isso aí, tá bom? Ok, nós temos essa construção aqui, tá? Agora, o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de ΔX o valor x2 menos x1, certo? Para simplificar um pouco as contas. Esse delta aqui, em contextos do tipo, ele significa variação, certo? Ou seja, a diferença dos valores de x dentro desse intervalo, ou seja, o quanto que vale o final menos o inicial. Aqui, quanto vale o final menos o inicial, certo? Eu estou procurando saber isso aí. Então, isso aqui, o m, né, no caso, ele vai ser quanto então? F de x2 menos f de x1, tudo isso dividido por ΔX. Certo? Ok? Essa aqui foi a substituição que eu fiz. Agora o seguinte, para melhorar a escrita, o que eu estou fazendo agora é só melhorando a escrita para ficar mais claro o que eu vou tratar lá na frente. Certo? Eu vou chamar aqui o x2 aqui, ó. Eu vou chamar o x2 aqui de ΔX mais x1, certo? ΔX mais x1. Seria, ó, eu estou chamando o x2 de x1 mais o incremento, né? Mais a variação que a gente tratou alguns segundos atrás, né? Em outras palavras, eu passei o x1 para cá somando e aquele negócio todo que geralmente professores de matemática não costumam, não gostam muito de tratar, né? Passar para o outro lado multiplicando, dividindo, enfim, é outra discussão. Então, substituindo aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que m é f, quem eu vou chamar de x2 agora? ΔX mais x1. ΔX mais x1, menos, né, desculpa, menos f de x1 dividido por ΔX. Então, em outras palavras, a inclinação, a tangente, quer dizer, a tangente daquele ângulo lá, alfa, aqui, ó, a tangente desse ângulo é dado por essa expressão aqui, ó. Certo? Tudo bem? Fechou aí. O que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer, em outras palavras, eu vou querer que essa reta deixe de ser secante e passe a ser uma tangente da curva no ponto P. Tá? É uma motivação, é algo que eu quero fazer, certo? Não tem o porquê de eu estar fazendo. Eu posso fazer várias outras coisas aqui, mas para o que eu quero dizer, para o que eu quero fazer, eu quero que essa reta deixe de tocar o Q e passe a tocar apenas em P. Como é que eu faço isso? Ó, vou colocar aqui a caneta. Vamos supor que a caneta seja reta. Então, o que eu vou fazer? Eu estou querendo que essa reta fique, ó, tangente à curva passando em P. Certo? Em outras palavras, eu vou querer que o ponto Q se aproxime do ponto P.
ao ponto que esse Q fique muito próximo de P, mas que não seja P. Percebeu que essa linguagem já é algo que nós tratamos nos vídeos anteriores. Quando eu quero que algo fique muito perto de outro algo, mas que nunca seja esse algo. Então, isso que ele está fazendo é um processo de limite. Ou seja, eu quero que esse Q se aproxime de P o tanto que eu queira, mas ele nunca vai ser P, porque esse Q e esse P são pontos distintos dessa curva, certo? Com coordenadas distintas. Tudo bem? Então, em outras palavras, anote, né? Em outras palavras, deseja-se que... Desculpa. Acontece muito isso na sala de aula. Em outras palavras, deseja-se que Q tenda a P. Portanto, o que a gente vai fazer então? Eu vou dizer o seguinte, que esse M é o limite desse rapaz aqui, x1 mais ΔX, né? Eu escrevi ao contrário, mas é soma, não tem problema. Menos f de x1 sobre ΔX com Q tendendo a P. Ficou uma escrita meio estranha, né? Porque não há nada em função de Q e P aqui. Então, a gente tem que entender esse limite em termos de tendência que envolvam alguns desses caras ou todos esses caras aqui inseridos na função. Então, vamos procurar entender melhor. Fazer com que essa reta secante, fazer com que esse ponto Q se aproxime muito de P, ao ponto de ficar quase idênticos, mas não iguais, fazer com que o Q deslize até chegar em P, onde P é fixo, em outras palavras, significa dizer que esse incremento aqui em x, essa distância aqui de x1 para x2, vá para zero. Concorda? Porque quando eu vou me aproximando o Q do P, por exemplo, se eu vou pegando o Q, se eu vou pegar o Q aqui, eu vou ter essa reta. Se eu pegar o Q aqui, vou ter essa outra. Vou ter o Q aqui, vou ter essa outra. Cada vez mais eu vou chegando perto do que eu quero. E cada vez mais o valor de x2 vai se aproximando de x1. Em outras palavras, x2 vai ficando muito próximo de x1. Se o x2 vai se aproximando muito de x1, significa dizer que o incremento vai tender para zero. Não é? Se essa diferença de x2 para x1 vai ficar muito próximo de zero. Né? Ou seja, esse M vai ser igual ao limite desse cara aqui, x1 mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX vai se aproximando de zero, gradativamente. Quando a gente fala gradativamente, a gente está dizendo em aproximações graduais de Q até P. Ou seja, eu vou me fazer aproximar o Q e o P a P por um processo de limite. Certo? Então, esta construção aqui, esta construção K, essa aqui, é a tal da derivada da função em x1, em um ponto. Certo? Então, esse cara aqui é a representação da derivada da função em um ponto, considerando a notação de limite. Certo? A gente pode representar também função derivada de uma função genericamente. Vou botar aqui. Derivada de f de x no ponto x igual a x1. Certo? Mais para frente nós vamos ver que toda função que ela é derivável em um intervalo, ela também é contínua nesse intervalo. Certo? Em outras palavras, quer dizer o seguinte,
que não existe apenas derivada em um ponto específico, ou seja, nesse caso aqui como exemplo, não existe derivada apenas quando eu me aproximo um ponto de outro, mas existe uma derivada em todos os pontos dessa curva aqui, tá bom? Como ela é derivada, tem esse aspecto de continuidade aqui que me assegura essa informação, certo? Essa foi a definição de forma mais intuitiva, né? De forma mais de diálogo, de contas em si, não tive muito rigor, certo? Mas para parecer um pouquinho mais palpável em um primeiro momento, a ideia é essa, ok? Se não entendeu, volta um pouquinho, relê, deixa a pergunta aí embaixo e é isso. Segue o baile.